Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a semana 1 de Geografia do PET volume 6, tá? Do nono ano. O tema é os aspectos industriais da Europa, Ásia e Oceania. Bom, falar sobre a indústria aqui da Europa é bem básica, bem fácil. Então a gente sabe que já passou pelos processos históricos, foi pioneira na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, na segunda, também faz parte da terceira, né? Até mesmo na quarta também tem países com grande importância. Então a gente sabe que ali na Europa, principalmente esses países aqui até citados, que a Alemanha, a França, Reino Unido e Itália, são países que eles abrigam diversas indústrias. Então a gente vai ver mesmo até hoje, atualmente, a gente vai conhecer diversas indústrias que são da Europa. Então a gente vai ter uma Fiat, vai ter uma Volkswagen, vai ter uma Nestlé, vai ter uma Ferrari. Então assim, vai ter diversas fábricas que a gente conhece que é lá da Europa, tá? Tem uma Shell da vida, né? De combustível, então a gente convive mesmo com essas empresas de lá, não tem muito o que falar, tá? Aí a gente vai lembrar também que após a Guerra Fria ali, essa outra parte da Europa ela passou a ter essa reestruturação também, tá? Então assim, principalmente com a questão do acordo da União Europeia, muitos países eles estão tendo esses investimentos a fim de ter uma indústria mais competitiva, tá? Agora passando aqui para a industrialização lá na Ásia. Bom, a Ásia ela vai enfrentar diversos lugares com diferentes perspectivas. Primeiro a gente vai lembrar que na Segunda Guerra Mundial o Japão ele lutou contra os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos ele saiu vitorioso, o que era o cenário ali na Ásia? Bom, tinha países que o Japão tinha dominado facilmente, então assim muitos deles estavam com domínio japonês. Alguns outros estavam tendo conflitos, então você não tinha uma ideia estabelecida de como seria a política. Tinha uma União Soviética que tem que lembrar que o território russo ele vai até a Ásia, então ele chega até aqueles países dali. Então assim, você teria que o medo, né, de ocorrer a influência do socialismo, né? Na época tinha essa briga, né, entre capitalismo e socialismo, você tinha esse medo de ocorrer o avanço do socialismo para aquela região. Então você vai lembrar um Japão derrotado, um Japão que invadiu as Coreias, invadiu a China, invadiu Vietnã, invadiu Filipinas, invadiu um tanto de país. Então você vai ter uns países que eles não tinham governo, tá? Que até então estava sob domínio japonês. E aí o Japão, que era o grande centro ali, também tinha sido derrotado. E aí o que os Estados Unidos teve como sacada? Fazer o Japão virar um exemplo da propaganda capitalista. Só que aí o que acontece? É um pouco diferente do que a gente viu nos outros países. O Japão, o que é? Ele passou a receber muito investimento, principalmente na educação, tá? E aí também nesse desenvolvimento tecnológico. Então hoje a gente, quando fala em Japão, a gente imagina aquelas cidades que são altamente tecnológicas, a gente imagina os robozinhos que vira e mexe, aparece com eles fazendo. Então a gente vê que o Japão teve mesmo esse avanço tecnológico, muito que influenciado por esses investimentos americanos, tá? E aí o que é? O Japão desenvolvendo, tendo essa base em educação, começou a criar várias empresas hoje que a gente conhece mundialmente. Então tem a Honda, principalmente na automobilística, né? Toyota, e tem Sony, tem Nintendo. A gente vai vendo que tem várias outras empresas japonesas, Nissan e tudo mais. Isso também foi um pouco para a Coreia do Sul, tá? Então ela teve também essa ajuda, né? Mesmo a americana. Então a gente viu que ali o Japão virando um centro de referência, os outros países acabaram que, eu vou querer ser igual ao Japão, já que até então, nessa época, a China, ela tinha esse partido comunista, né, desde 1949 estava lá, e não estava tendo esse avanço que se imaginava, né, do socialismo. A gente vê o que? Vê que os outros países passaram a seguir os exemplos japoneses, a fim de tentar ter uma
uma vida mais parecida. Só que até então a gente vai notar o que? Como houve investimentos americanos, a condição de vida do japonês ela foi mais alta. Entretanto, isso não foi muito que aconteceu em alguns outros países, tá? A Coreia do Sul, sim, houve também esse desenvolvimento humano, tá? Então, assim, esse desenvolvimento social também foi muito atingido. Então, a gente vê que tanto Coreia do Sul como Japão, as pessoas também têm uma condição de vida alta, tá? Muito influenciada também até por ter esse desenvolvimento tecnológico. Então, assim, a gente vê hoje mesmo que as empresas japonesas elas brigam mesmo com comércio com empresas americanas, com empresas europeias e assim em diante, tá? Agora partindo aqui para o Sudeste Asiático, a gente vai vendo que aqui o processo foi diferente. O que aconteceu aqui? Esses países eles tinham uma população grande, estavam perto do Japão, então você ainda tem que lembrar aqui que tanto o Japão como a Coreia do Sul são países pequenos, então assim, eles começaram a crescer essas indústrias, às vezes não cabia somente no seu território, então era interessante eles criarem indústrias que eram perto ali, tá? E aí o que é? Eles começaram a receber essa parte de indústria, só que então, como foi esse desenvolvimento? Foi por base do que? Indústrias para produção e exportação em larga escala. O que isso seria, quer dizer, né? O que isso significou? Aqui você não tinha um desenvolvimento. Você imaginar como um exemplo lá no Japão, eles desenvolveram a Sony. A Sony hoje ela fabrica PlayStation. Hoje é uma concorrente direta com a Microsoft, que fabrica o Xbox. Era interessante para ter investimento tanto do Japão como dos Estados Unidos lá na Malásia, por exemplo, para ter uma terceira concorrente? Não, você já tinha duas, talvez para os Estados Unidos já não era nem interessante ter a Sony, e aí criar outra não era o que converia, né, para esses países. Ou seja, você só vai o que? Em vez de criar uma Sony, uma outra Sony, né, uma outra Microsoft, com outro nome e tudo mais, o que é? Essas empresas só iriam para lá. Então você mandava a Sony para lá, mandava a Honda para lá, mandava a Ford, que é americana, para lá. E aí o que é? Você só fabricava para vender. E aí muitos desses produtos nem ficavam lá no país. Para a economia, de certa forma, é positivo, porque as pessoas que aceitavam, né, que faziam esses acordos, teoricamente elas enriqueciam, né, nessa parte. E ao mesmo tempo arrumava emprego para a maior parte da população. Apesar de tudo, né, não serem empregos com uma qualidade, né, com um ensino mais superior, né, eram empregos, mas de certa forma trabalho braçal, né, mas você estava arrumando emprego para a sua população e enriquecendo uma parte daquelas pessoas que estavam sendo donos das empresas, né, ou ali fazendo a sociedade. E aí com isso, esses países são países que alguns aqui até que por serem pequenos como Hong Kong tem um alto índice de condição de vida, mas outros aqui como Malásia, Vietnã acabou tendo muita concentração de renda. Então assim, aqueles empresários estavam fazendo a curva e eles estavam ficando mais ricos, mas a população no geral ainda estava sofrendo com a desigualdade, tá? Continuando aqui, a gente vai ver essa questão da Índia. Aqui ele nem trouxe falando isso, só que a Índia ela tem uma curiosidade que é o que aconteceu ali por volta da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Índia ela virou colônia da Inglaterra, né, do Reino Unido, ou seja, era um país que veio independente na sua história e aí mais ou menos do nada ali, vamos dizer assim, um pouco antes da Primeira Guerra, se eu não me engano, o Reino Unido resolveu fazer que a Índia virasse colônia. E aí o que acontece? O Reino Unido fala inglês, né? E aí ele passou a colocar o inglês como uma língua oficial de lá. E aí isso, como a gente sabe que o inglês é uma língua que é basicamente, né, global, né? Até por tudo, até pelos Estados Unidos hoje, isso passou a ser uma ajuda para o desenvolvimento ali da Índia. Ele até que não citou, mas uma das indústrias mais utilizadas lá é a de serviços. Por ter essa língua, né, nativa não, mas que ali virada oficial agora na Índia, eles têm essa facilidade da comunicação. Então eles viram e mexem, né, fazem piadinhas que
quando se liga para reclamar ou para fazer qualquer ligação no telemarketing, cai direto com o indiano. E aí você vai imaginar que tem a população dos Estados Unidos como uma das maiores populações do mundo, então vai vir a calhar, né, tá? Então assim, você vai ter muita gente, a Índia é o segundo país com maior população, falando inglês, e aí vai facilitar essa troca, né, essa comunicação entre eles nessa área de serviços. E aí outra também que se beneficiou muito foi essa questão da informática. A gente vai ver que lá nos Estados Unidos houve muito avanço nessa parte de informática, de criação de software, né, que seria programas. E aí também, por causa da língua, facilitou muito a inserção desses cidadãos. Então assim, em vez de você procurar uma pessoa e ela ter que ter estudado inglês para facilitar, você pega uma pessoa que já é nativa, já é natural ali, né? Já virou nativo dela falar inglês. Então, para ela é muito mais fácil. Você não precisa ter gasto com intercâmbio, ter gasto com aprendendo outro idioma. Então, ele cria uma facilidade do avanço para onde a língua for ajudar, tá? E aí com isso, né, a Índia acabou ajudando outros setores também, como está aqui o mecânico, o têxtil, o siderúrgico, mas ali os dois principais que a gente pode falar seriam esses de serviços de informática, que foram onde a Índia houve mesmo essa progressão muito grande, né? E aí quando você tem dinheiro, começa a ter dinheiro de outros, você obviamente vai investir em outros setores, até para não ficar dependente só de um. E ali já na China, né, a gente nem precisa falar muito, a gente já sabe que a China ela tem crescido muito nos últimos tempos, tá? E aí a gente vai lembrar que a China ela tem essa mão de obra abundante, barata, é um país com a maior população do mundo, né? E ao mesmo tempo ela vai ter essa disponibilidade de matéria-prima, porque é um país grande territorialmente, e também tem esse mercado consumidor crescente, que é o que? As pessoas elas estão trabalhando, então elas estão começando a ter dinheiro, então assim, elas vão começar o que? A gastar. Tá? E aqui é lembrar que nem tratou muito, mas como que foi essa parte das indústrias ali na China? Começou a atrair muito investimento estrangeiro, então ia as empresas para lá, você começa a ver como funciona e aí você começa a fazer basicamente igual, tá? Então assim, cresceu muito. No início era a questão das roupas réplicas, né, dos produtos falsos, né, e tudo mais. O que é? Ia uma Nike para lá. Eles viam como fazia uma camiseta da Nike, faziam igual, sendo réplica, vendiam mais barato, né, com um preço mais barato da matéria-prima, e isso você tirava muito dinheiro, tá? E aí, consequentemente, isso veio o que? Veio para os outros setores. Então, hoje, por exemplo, em celular e smartphone, a gente vai ter a Xiaomi que já vai concorrer com a Apple, com a Samsung e tudo mais. Então, foi isso que a China ela teve como um aumento mesmo da sua industrialização. Agora aqui passando para a última, para a Oceania, é outra também que não tem muito o que falar. Aqui, principalmente ele vai citar a Austrália e a Nova Zelândia, tá? Que elas têm esse representado, esse elevado grau de industrialização. Então assim, foram países também que conseguiram se desenvolver, até porque tem uma política que não foi tanto de exploração como foi aqui na América do Sul, como foi na África. Então assim, eles conseguiram impulsionar bem esse desenvolvimento deles. Então assim, quando fala assim que é bem desenvolvido, você imagina que são países que eles têm diversas áreas, eles não ficam muito dependentes de outros países estarem vendendo produtos para eles, tá? Eles conseguem se manter sozinhos. E agora indo aqui para os exercícios. Observe as tabelas dos principais países da Oceania. Qual a participação do setor secundário na economia da Austrália? Então assim, quando você está falando de setor secundário, seria basicamente aquilo das indústrias, tá? Então lá, aí você pode falar, como que tá? Tem todos os setores? Você vê falta de algum, ó, comparando aqui, ó, vê falta de algum, ó, eu já vi um aqui que não tá. Mas esse teoricamente é um setor que é um pouco mais fácil de você conseguir, né? Lembrar, por exemplo, um carro ele é mais caro do que uma fabricação de alimentos, tá? B. Qual a participação do setor primário na economia da Nova Zelândia? Aqui você vai ver que o setor primário seria esses dois aqui e ver como que é, tá? Então assim, um país que é pequeno, obviamente ele vai ter um setor primário um pouquinho mais reduzido, ele vai necessitar o que? De comprar, né? De exportar aquilo lá, para estar mesmo fazendo a sua fabricação. A 2.
O mapa se refere a qual continente, tá? Olha lá, continente que é esse. E B, de acordo com o que foi estudado, quais são os países com a indústria mais avançada desse continente? Então aqui a gente até falou, né, quais são o país, né, qual é o país que tem a maior indústria mais avançada, tá? A 3, reflita sobre a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico. Então aqui, ali ela até fala que é o caso da China, cuja população carece de melhores condições de vida. Então, assim, é lembrar que o crescimento econômico está relacionado a dinheiro, tá? Então, assim, é somente ganho de dinheiro. Então, assim, você não direciona o dinheiro para quem vai. Então, assim, muitas pessoas muito ricas não significa que aquela população, que aquele país, ele é rico no geral. Significa que várias pessoas têm muito dinheiro. E quando você fala de desenvolvimento socioeconômico, tem tudo isso, está atrelado essa questão da população também ter uma vida melhor. Não adianta nada um país ele ser muito rico e a maior parte da população ser pobre. O que isso significa? Que tem uma desigualdade ali, tá? Aí vocês podem falar com suas palavras, como é o caso da Índia, como de outros países, até ali que eu falei do Japão, que houve também desenvolvimento. Você vê que quando você lê do Japão, uma das coisas que você vê lá é desenvolvimento em educação, ou seja, umas pessoas que são mais capacitadas. Como essas pessoas são mais capacitadas, na teoria elas são pessoas que elas vão receber mais, tá? Então assim, isso é característica dos países que têm esse desenvolvimento socioeconômico. Se a pessoa é, por exemplo, um médico, ele não vai receber o mesmo tanto que uma pessoa que ela não tem uma instrução, que ela simplesmente formou, que nem estudou, tá? Então assim, a gente já percebe essas diferenças, tá? Então assim, não só nessa questão de médico, a gente vai perceber que, por exemplo, pessoas que estudam, fazem, trabalham com programa de informática e tudo mais de computador. Então, assim, é mais fácil daquela pessoa lá criar algo novo. Então, vamos lá, o exemplo do criador do Facebook. Ele já estava lá estudando, então, assim, uma pessoa que qualificada, então é muito mais fácil ter ele criado que uma pessoa que está ali, sei lá, trabalhando na construção civil, trabalhando de doméstica, inventar algo, tá? Então, assim, você já está sendo direcionado. Observe a anamorfose geográfica para responder as atividades 4 e 5. Então, a anamorfose é sempre um mapa que ele quer dizer algo, tá? Só sem mesmo título aqui, teoricamente, já dá para entender até pela legenda aqui sobre o que ele está falando. E qual o título da anamorfose e o que ela representa? Então, você vai dar um título para ela e o que ela representa, tá? E assim que preenche a tabela com os países em destaque seus respectivos continentes. Então, você vai ver lá sobre o PIB aqui, quais são os países nos seus respectivos continentes, tá? Aqui, uns 3 aqui que foram trabalhados. E aí com isso a gente termina essa semana 1 de geografia, tá? Os estudos.